você me pergunta, as medidas foram importantes? Eu digo, foram muito importantes. Quais foram as medidas? A primeira delas, quando tivemos, e o Brasil todo sofreu com aquele evento climático aqui do Rio Grande do Sul, e o presidente esteve aqui já no começo, mobilizou os poderes, poder legislativo, poder judiciário, Tribunal de Contas da União, e determinou que o governo se reunisse diariamente para atender as medidas do Rio Grande do Sul. E foi assim, todo dia às 8 horas da manhã nós tínhamos uma reunião na Casa Civil com todos os ministros para atender com urgência as medidas do Rio Grande do Sul. Na área agrícola, nós começamos suspendendo o pagamento dos empréstimos, depois concedemos um empréstimo emergencial para todos os agricultores que com um desconto de 30%, todos os agricultores teriam direito a esse empréstimo com desconto de 30%. Depois desnegativamos, os agricultores estavam negativados. Fizemos pela primeira vez na história do Brasil um fundo de aval para aqueles agricultores que não tivessem garantias para oferecer. Depois um grande programa de perdão de dívidas. As dívidas foram perdoadas até 50% no perdão de dívidas e finalmente agora uma medida provisória que destinou os recursos para a reconstrução de todos os assentamentos do Rio Grande do Sul. Então foram medidas fortes, mas nós temos a consciência que a gente tem que fazer um acompanhamento para ver aquilo que ainda não foi feito, aquilo que é necessário. E o que é necessário hoje, ministro? Então, hoje nós vamos fazer um balanço do que foi feito e ouvir também. Eu vou visitar assentamentos e ouvir agricultores para ver quais medidas que a gente deve prosseguir. Eu conversei com o governador Eduardo Leite e eu pedi a ele que ele fizesse um trabalho de fortalecimento da Agência de Assistência Técnica aqui do Rio Grande do Sul. A Emater. Eu pedi a ele que pudesse aparelhar. Nós, inclusive, quando determinamos que haveria um perdão baseado em laudos, que nós pagaríamos para os laudos, porque assim nós estaríamos contribuindo para o fortalecimento dessa agência. E nós temos que agora, junto com o governador, junto com o estado do Rio Grande do Sul, diagnosticar aqueles agricultores que ainda não conseguiram fazer a recuperação porque os danos foram mais graves. Mas aí nós precisamos de uma indicação do governo do estado. Talvez o próximo passo seja fazer um grande programa de recuperação de solos, onde o agricultor perdeu todo o solo. Então isso precisa ter um trabalho nessa área. Mas para isso tem dinheiro, ministro? Porque a gente recebeu muitas críticas da FETAG. A FETAG cobrava aqui várias vezes dizendo: nossas demandas não foram atendidas. Para esse programa, seria um programa estadual, um programa federal, um programa conjunto? Se usaria recursos do Fundo de Reconstrução do Estado para fazer esse programa de recuperação do solo? Veja, quando você fala das críticas da FETAG, nós ouvimos a FETAG nesse período inteiro e eles foram conosco desenhando as medidas e ao final dizendo que eram medidas suficientes. Então eu não sei se as críticas que o senhor ouviu da FETAG são recentes ou foram no ano passado. No ano passado terminou um pouquinho, né? Não, mas eu digo no ano passado no período inicial, porque no período final toda a avaliação que a gente fez com a FETAG indicou que as medidas estavam conforme o que eles nos pediam. Em segundo lugar, esse processo todo esses recursos vieram fora do orçamento, não é, fora do teto orçamentário. Foi feita uma medida provisória que possibilitou que esses recursos vieram fora do teto orçamentário. Inclusive agora, no final do ano, alguns jornais criticaram essa decisão do presidente Lula de destinar essa medida provisória no final do ano, dizendo que isso era um gasto indevido, e eu mesmo tuitei dizendo o seguinte: então vamos abandonar o Rio Grande do Sul? Não. Portanto, tudo que tem que ser feito pelo Rio Grande do Sul, o presidente Lula determinou que não terá economias para atender ao Rio Grande do Sul. Então eu creio que muito foi feito, mas tudo que precisa ser feito ainda, o governo federal participará
com a sua parte junto com o governo do estado, porque também suspendeu o pagamento de dívidas e criou um fundo estadual com esse recurso que o estado pagava as dívidas para essa destinação, e nós vamos ver o que o governo federal vai arcar e o que o governo estadual deve arcar.